Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na Congregação Herança para trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Nessa noite agradeço ao reverendo Lucas pela oportunidade. Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, se colocar de pé. Vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 47. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Amado Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer a Ti por essa rica oportunidade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, derrama sobre a nossa mente, ó Deus, luz para compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que o Espírito Santo esteja, ó Deus, fazendo uma obra nas nossas vidas, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, como identificar uma igreja cheia do Espírito Santo? É pelo fato dela ser uma mega igreja cheia de membros, com vários oficiais, ou então talvez pelo fato dela ter um belo coral com as vozes bem afinadas e lindas, belas. Ou talvez uma igreja que se mobiliza na ação social, distribuindo sopão na rua. Ou talvez pelo fato de ter um belo púlpito centrado bem no centro da igreja e por trás do púlpito um pastor com uma bela oratória. Não. Essas coisas não evidenciam uma igreja cheia do Espírito Santo. Diante do texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui que um exemplo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que perseverou nas doutrinas dos apóstolos. E é justamente sobre essas doutrinas que vou compartilhar com os irmãos nessa noite. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse será o tema do meu sermão. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu dividi esse sermão em 3 pontos, sendo a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está na dedicação da palavra de Deus. O contexto que lemos
O contexto que acabamos de ler aqui, o texto que acabamos de ler, ele fala sobre o historiador e evangelista Lucas. Ele relata para Teófilo sobre o surgimento e o desenvolvimento da igreja primitiva, que ocorreu por volta durante a metade do primeiro século depois de Cristo. Ele relata que Cristo pediu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém para que a promessa do Pai fosse cumprida. Eles não deveriam sair daquela cidade. Eles deveriam ficar ali aguardando o derramamento do Espírito Santo. E eles obedeceram a Cristo e foram até Jerusalém, e ali eles se reuniram no cenáculo para orar. E ali eles começaram a perseverar na oração. E de repente, meus irmãos, veio do céu um barulho que tomou aqueles irmãos que estavam em oração. E eles começaram a falar em outras línguas, e falando e conversando, e outras pessoas que estavam ao redor daquele local, que vieram da Europa, da Ásia, de vários continentes, Egito, África, Arábia, estavam todos ali para comemorar a festa do Pentecostes. E eles ouviram aquele barulho e começaram a ficar curiosos, querendo descobrir que barulho era aquele. E Lucas relata que eles se aproximaram. E chegando no local, eles perceberam que eles estavam falando a língua que eles compreendiam. Um africano ouvindo uma língua que compreendia. Um romano, um cara que morava na Arábia, outro lá na Ásia. E eles ficaram sem entender, mas como pode um galileu falar a nossa língua? A línguas estranhas foi isso, meus irmãos. Eles começaram a falar a língua daquele povo. Só que dentro daquela multidão surgiu um pequeno grupo que começou a fazer barulho, a dizer que aquilo era talvez invenção, que eles estavam bêbados. E diante disso, levanta os discípulos, juntamente com eles está o apóstolo Pedro, e ele ergue a voz e começa a dizer para esse povo que aqueles crentes, eles não estavam bêbados. O que aquelas pessoas testemunharam foi o cumprimento da promessa de Deus, que os profetas do Antigo Testamento haviam falado. Então, ele começou a trazer uma bela mensagem, um belo discurso para aquele povo. Então, e Pedro começou a dizer para aquela multidão: o que aconteceu foi o cumprimento da promessa de Deus, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Santo Espírito sobre os seus servos e servas. E o Jesus que vocês mataram por mãos de homens ímpios, Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Então, Pedro fez essa bela exposição sobre a obra de Cristo. E eles ouviram essa mensagem, meus irmãos, e ficaram perplexos, ficaram tristes, comovidos por aquela mensagem. E eles olharam para Pedro e desesperados: o que vamos fazer? Pedro, arrependam-se. E eles se arrependeram. E 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Então, essa foi uma bela mensagem de Pedro, que levou ao surgimento da igreja primitiva. Eu peço aos irmãos que acompanhem mais uma vez a leitura que eu estarei fazendo aqui no versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, a palavra grega usada aqui para perseveraram é proscatério, que significa constantemente diligente ou dedicar-se continuamente a alguma coisa. Ou seja, é persistir em algo que acredita. Esses novos crentes, conhecidos como a igreja primitiva, eles, após ouvirem a pregação de Pedro, eles creram na mensagem e, após essa conversão, eles começaram a dedicar no ensino dos apóstolos.
aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus, transmitiram para essa igreja. E eles começaram a dedicar a sua vida a aprender a palavra de Deus. Eles tiveram sede de conhecer, de saber mais sobre esse Jesus, esse Messias que os profetas do Antigo Testamento haviam dito. Além disso, meus irmãos, a palavra grega usada aqui para doutrina é didaquê, que significa instrução ou ensinar. Eles se dedicaram no ensino dos apóstolos que continham verdade sobre Jesus, envolvendo sua morte pelo pecado do povo e sua ressurreição dos mortos. O foco dessa igreja era o ensino da palavra de Deus. Eles permaneceram firmes naquilo que receberam, naquilo que aprendeu. Meus irmãos, a centralidade da palavra ocupava o coração dessa igreja. A marca dessa igreja cheia do Espírito Santo era a dedicação na palavra de Deus. Paulo, em 2 Timóteo, ele vai frisar bem isso sobre a perseverança da doutrina. Em 2 Timóteo 3,14, ele incentiva o jovem Timóteo a continuar firme nas doutrinas que recebeu desde a infância. Muitas igrejas evangélicas não têm experimentado um crescimento espiritual genuíno por falta do ensino da palavra de Deus. O pragmatismo tem ocupado as igrejas. O foco tem sido uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que venha agradar o ouvido das pessoas, uma mensagem que vem massagear o ego da pessoa. Paulo ainda destaca, meus irmãos, em 2 Timóteo 4,3, que haverá tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, preferindo seguir suas próprias vontades, arrumando para si mestres, pastores, para falar aquilo que lhe agrade. Meus irmãos, dedicar no ensino da palavra de Deus leva o crente a temer a Deus. Os cristãos, após ver os sinais e prodígios feitos pelos apóstolos, seus corações encheram de temor pela palavra de Deus. Lucas, no capítulo 9, 31, ele vai dizer que a igreja crescia em número e em temor. E em temor. Os sinais que os apóstolos realizaram ali, eles apenas confirmaram a autoridade de Deus sobre a vida deles. Esses sinais acompanharam eles para mostrar ao povo que aqueles apóstolos eram enviados de Deus. E o coração deles encheram de temor e eles creram na palavra de Deus, meus irmãos. Na medida em que a igreja do Senhor se dedicar na pregação da palavra, certamente experimentará um avivamento espiritual em suas vidas. A perseverança na sã doutrina tornou a igreja primitiva firme na fé, capaz de enfrentar muitos desafios, pois não tinha medo de pregar o evangelho. Como bem disse Pedro em Atos 4:20, não podemos deixar de falar o que ouvimos, o que vimos e o que ouvimos. Não podemos deixar de falar o que aprendemos, o que recebemos da parte de Deus. Precisamos falar a sua palavra, precisamos pregar a sua palavra. Ensinar a verdade da palavra de Deus, meus irmãos, é tão crucial que Jesus, em sua oração sacerdotal, em João 17:17, disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma igreja que não se dedica continuamente no ensino da palavra, da verdade, ela não cresce em santificação. Como a igreja vai crescer em santificação se não tem o ensino da palavra? Se não tem o ensino da sã doutrina, como ela vai crescer? Não há crescimento sem a pregação da palavra. Meus irmãos, o ensino da doutrina bíblica tem sido escasso nas igrejas evangélicas. Não se prega mais a doutrina do pecado e da ira de Deus
para confrontar o homem em seu estado de pecado. A igreja atual precisa voltar a dedicar-se ao ensino dos apóstolos, para então poder experimentar um verdadeiro avivamento espiritual e ser cheio do poder do Espírito Santo, assim como foi a igreja primitiva. A reforma protestante, iniciada por Lutero, foi um retorno ao Evangelho, um retorno às Escrituras, um retorno à verdade da palavra de Deus, um retorno ao ensino da palavra. Um retorno ao ensino da palavra de Deus, pois um retorno ao ensino da palavra de Deus, a Igreja Católica, ela negligenciava o ensino da palavra, ela dava mais ênfase às suas tradições. E Deus levantou ali aquele homem para trazer uma exposição verdadeira da palavra de Deus. E assim surge a reforma, onde a palavra de Deus começou a se expandir e a igreja experimentou um grande avivamento. E a palavra começou a se expandir para várias nações, inclusive chegou aqui no Brasil. Então, meus irmãos, quando olhamos para ao longo da história da igreja, nós vemos homens de Deus pregando a palavra, ensinando a palavra, perseverando na palavra dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos receberam de Cristo Jesus e transmitiu para a igreja primitiva, é esse ensino que nós devemos ensinar, aprender e passar para frente. Ensinar no nosso trabalho, ensinar na nossa casa. Hoje muitas igrejas, elas aboliu a escola bíblica dominical. Não existe escola bíblica em algumas igrejas. Não existe. Não é prioridade. Uma igreja que não tem a escola bíblica dominical, uma igreja que não tem um estudo bíblico, é uma igreja que não cresce. É uma igreja fraca na fé. É uma igreja fraca espiritualmente. Por isso a importância da escola bíblica e do estudo bíblico. Porque quando a igreja quando os irmãos vão até a igreja, ouvir a palavra de Deus, a igreja cresce em santificação. Que é o segundo ponto que eu irei tratar agora, meus irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo está na dedicação da comunhão. Acompanhe comigo mais uma vez no versículo 44 a 45. Todos que cresceram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, só até o 45. A palavra comunhão nesse texto, no grego, ela significa koinonia, que significa ter algo em comum. Esse algo em comum que eles possuíam era uma vida de companheirismo no corpo de Cristo. Esse algo em comum que eles possuíam era um companheirismo uns pelos outros. A comunhão cristã, meus irmãos, então é um relacionamento mutuamente benéfico entre os cristãos, que não podem ter o mesmo relacionamento com os de fora. Não podem. Podemos ter amizade e relacionamentos com os incrédulos, mas uma verdadeira comunhão cristã só ocorre dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo. Nós possuímos o mesmo pensamento. Uma igreja que tem comunhão, ela tem o mesmo pensamento. Ela tem tudo algo em comum em relação a Cristo. Ela ama a Cristo. Ela professa a fé dela em Cristo. Ela tem comunhão com Deus. E essa comunhão reflete na igreja. Então, seria impossível um incrédulo ter a mesma comunhão com um cristão. Essa comunhão verdadeira é somente no corpo de Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, que os 3.000 crentes que cresceram no ensino dos apóstolos compartilhavam do mesmo sentimento, de querer ajudar aqueles irmãos que necessitavam de ajuda. Note que ninguém dizia que o que possuía era somente meu, mas todos repartiam uns com os outros.
tudo o que tinham, não havia nenhum crente passando necessidade. Pois aqueles que tinham terras, casas e outras propriedades vendiam, pegavam o dinheiro, entregavam para os apóstolos e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Provavelmente, os cristãos que receberam essa ajuda foram aqueles que presenciaram a pregação de Pedro, porque vieram muitas pessoas de outras nações e não tinha onde morar, ficar ou sustentar, mas a igreja, ela percebeu isso e ela começou a ajudar essas pessoas, a ajudar na alimentação, com vestimenta, ou até mesmo um abrigo, uma casa para que eles pudessem ficar. O princípio ensinado aqui nesse texto, meus irmãos, não significa que você deve sair, pegar a sua casa, vender a sua casa, vender o seu carro, vender um lote que você tem, vender sua fazenda. Não, não é isso. O princípio aqui ensinado nesse texto é que você tem um coração generoso. Que você tem um coração generoso para atender a necessidade do irmão que precisa de ajuda. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 17 ao 18, ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, o amor que a igreja primitiva tinha por todos era visto nas suas ações generosas. Isso era algo comum entre eles. Eles não se apegavam a bens materiais. Eles não acumulavam riquezas. Eles não acumulavam riquezas na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam. Ao contrário, eles ajuntavam tesouros nos céus. Isso era uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Tertuliano relata que quando o governo romano começou a suspeitar da igreja primitiva, eles enviaram espiões para seus serviços. Os espias voltaram e disseram que os cristãos eram um tipo de pessoas peculiar. E depois eles não tinham ídolos, mas adoravam uma pessoa ausente, diferente, chamada Jesus. Então, esses espias relataram isso para os seus oficiais e disse, abre aspas, como aqueles cristãos se amam, como eles têm comunhão uns com os outros, fecha aspas. É esse tipo de comunhão que eu e você precisamos ter, meu irmão. Como corpo de Cristo, devemos ter um coração generoso e amoroso uns pelos outros. O amor que temos por Jesus deve refletir em nossas ações, atendendo às necessidades dos apóstolos, atendendo às necessidades dos nossos irmãos. Atender às necessidades uns dos outros deve ser algo comum entre nós, entre o povo de Deus. Sendo assim, uma igreja que não se dedicar na comunhão não experimentará o poder do Espírito Santo por meio da oração. Se não tem ensino da palavra para crescer em santificação, se não tem comunhão, como vai orar uns pelos outros se não tem comunhão? Então, é necessário que tenha o ensino da palavra, é necessário que tenha comunhão e é necessário que tenha oração, que é o terceiro ponto, que é a terceira marca. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo está na dedicação da oração. No versículo 46, 47, o evangelista Lucas vai dizer que diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas
refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O partir do pão, no versículo 42, meus irmãos, ele se refere à ceia do Senhor, onde os cristãos se reuniam durante a semana ali, celebravam a ceia do Senhor. Aquela doutrina que eles aprenderam dos apóstolos, eles colocaram em prática. E assim também como no versículo 46, onde acabamos de ler aqui, fala sobre o partir do pão de casa em casa. Era um hábito que os judeus naquela época, eles tinham de sentar ao redor da mesa e começar ali a comer. Começar a comer, a conversar e ouvir um tipo de discurso de alguém, político ou algo assim. Mas aqui eles se reuniram ali em volta da mesa para cultuar, para adorar a Deus com alegria e com coração humilde. O interessante é que no texto que nós acabamos de ler aqui, fala que no momento que eles estavam ali cultuando a Deus, adorando a Deus, celebrando, agradecendo a Deus pela nova vida em Cristo Jesus, por ser uma nova criatura, pessoas passavam ao redor e se aproximou, e aquilo chamou a atenção dessas pessoas. E elas começaram a olhar para essas pessoas e viu que elas simpatizaram por essas pessoas, ficaram admiradas pelo brilho da alegria que havia no coração desses cristãos. E Deus ia acrescentando, ia salvando, e essa igreja começou a crescer, tanto espiritualmente como fisicamente, porque o testemunho dessa igreja, meus irmãos, alcançou várias nações, vários países, várias regiões. As pessoas que não eram crentes ficaram perplexas, admiradas. Pergunto: o que será que as pessoas pensam hoje da igreja evangélica? O que a sociedade pensa a respeito da igreja? A igreja tem dado um bom testemunho na sociedade, em casa, no trabalho? O nosso testemunho tem feito com que as pessoas tenham tido simpatia, admiração, a ponto de falar assim: eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero ter essa alegria no rosto dessa pessoa. Eu quero ser diferente igual a essa pessoa. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Eu fico triste quando ouço algumas pessoas dizerem que existem alguns crentes que são caloteiros, compram e não pagam. E isso me entristece. Não deveria ser assim. A igreja de Cristo deveria ser exemplo para o mundo de uma conduta moral, a fim de que possamos estar refletindo o brilho da beleza de Jesus, a fim de atrair essas pessoas a vir para a igreja e não expulsá-las com um mau testemunho. É tão bom quando alguém chega em você e fala assim: você é crente? Você: sim. Por quê? A pessoa: não, é porque você é diferente. O modo de conversar, de falar, sua conduta é diferente das pessoas que eu vejo aqui. É tão bom, né? Ouvir de uma pessoa. Mas é tão ruim ouvir de uma pessoa e falar: não, fulano ali é crente? Ora, crente. Ele é caloteiro, rapaz. Mente, passa a perna nos outros. É tão triste que a igreja de Cristo seja assim como a igreja primitiva foi, meus irmãos. A pessoa, o nosso comportamento, ele deve atrair e não afastar as pessoas.
Veja que o local do culto, onde a igreja se reunia ali, ficava no pátio do templo de Salomão, onde a igreja se reunia para orar diariamente. O templo era um local público de adoração e de oração. Os cristãos diariamente estavam ali louvando a Deus e cultuando. Se olharmos o livro de Atos, a igreja primitiva, ela estava sempre em oração. No capítulo 1 do versículo 14, Lucas nos relata que a igreja estava reunida, dedicando a sua vida em oração. E de repente recebeu o enchimento do Espírito Santo. No capítulo 3, do versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para orar. No capítulo 6, 4, os 12 apóstolos se dedicavam na oração e na pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, se quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, precisamos nos dedicar na oração. A oração é um meio de graça quando oramos, a oração é um meio de graça e quando oramos, Deus nos abençoa. Concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes quando ele afirma que a oração não é para determinar nada para Deus. A oração é para receber a determinação de Deus para as nossas vidas. É por meio da oração que temos comunhão com Deus. É por meio da oração que recebemos a direção de Deus para tomarmos decisões importantes. É por meio da oração que a nossa fé é fortalecida. A Bíblia nos ensina para orar sem cessar. Meus irmãos, é por meio da oração que Deus atende às nossas petições. A Bíblia diz lá em no Evangelho de João 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A história registra que Maria Stuart, rainha da Escócia, temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. Tremendo, né? John Knox foi um grande reformador que deixou um legado para a igreja. A igreja primitiva, ela deixou um exemplo de oração para nós. Precisamos ser um exemplo de igreja que se dedica em oração, que possamos colocar os nossos joelhos diante de Deus, irmãos, e clamar pelo Senhor, para que nós possamos receber o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Concluído, meus irmãos, na medida em que a igreja do Senhor se dedicar continuamente no ensino da palavra, continuamente na comunhão, continuamente na oração, certamente experimentará uma vida cheia do Espírito Santo, sendo usado pelo Senhor para glorificar a si mesmo. Eu desafio você a ser fervoroso em sua devoção ao Senhor e à sua igreja, para que Ele nos use para alcançar muitos nesta cidade e no Brasil. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela a Tua palavra, Senhor, que nos confrontou nessa noite, que nos despertou, ó Deus, para que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, dedicar na oração, para que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua face, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de comunhão, mas acima de tudo, ó Deus, perseverar no ensino da palavra. Uma igreja, Senhor, que não ensina a palavra, que não prega a palavra, é uma igreja, Senhor, que não cresce na santificação. E nós queremos crescer na santificação, porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Vivifica-nos, ó Deus, vivifica a Tua igreja, Senhor.
Move os nossos corações para que nós possamos, Senhor, diariamente, ó Pai, estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, Senhor, dia e noite. Que possamos ter essa alegria e esse prazer, ó Deus, assim como a igreja primitiva, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja modelo. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que reflete o bom perfume de Cristo através do nosso comportamento, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.